Bom dia, gente. Eu resolvi fazer esse videozinho aqui. Um videozinho, ó, tentar ser o mais rápido possível, né? É sobre essa questão da liminar que a ONU deu a favor do Lula. Bom, isso é uma coisa muito séria. Você tem aí a decisão, basicamente uma decisão judicial, né, uma liminar, que, né, está aí ordenando, né, ao país, né, fazendo a orientação ao país de que o Lula participe do processo eleitoral, mesmo dentro da cadeia. Vejam bem que essa liminar não está pedindo, né, nenhum tipo de habeas corpus, né, nenhum tipo de liberdade ao Lula que não seja ele poder exercer os seus direitos políticos enquanto candidato que é. Então, assim, é um pedido bem específico, né, vindo de um órgão que o Brasil reconhece a jurisdição, portanto, deve ser cumprido, não tem que ser discutido. Então é uma coisa extremamente séria, né? Os tratados internacionais de direitos humanos, né, que o Brasil é signatário e tal, e os órgãos competentes para suas decisões, como, né, o Comitê dos Direitos Humanos da ONU, o Brasil votou isso no Congresso, né, na Câmara, votou isso, foi aprovado, foi sancionado. Então, assim, não é uma legislação fora do Brasil, nem está passando por cima da lei de ficha limpa, nada disso, né? O Brasil apenas legisla da mesma forma, né, porque aprovou em suas casas, né, os tratados que fazem a base dos termos dessa liminar da ONU. Ou seja, é uma ordem judicial que o Brasil precisa cumprir. Fim de papo. Se o Brasil não cumpre esta ordem judicial, né, ele começa a figurar como um país pária, né, um país à margem, né, um país que vai perdendo voz internacionalmente, né? Um país que vai perdendo a sua capacidade de influência, em que os seus negócios com outros países também ficam prejudicados, e isso tudo porque cria essa imagem de caráter baixo, né? Caráter de segunda, sabe? Aquela pessoa que você não confia mesmo, porque age fora da lei, não respeita as regras, não respeita as leis, tem um caráter duvidoso, sabe? Aquele tipo de pessoa que você olha e fala, pô, essa pessoa tem um caráter de segunda e tal, que você faz esse juízo, né? Conhecendo os atos da pessoa, né? Então, o Brasil começa a entrar nesse campo, figurar internacionalmente disso. Isso é muito sério, é um problema moral seríssimo para o nosso país, né? Produz uma ameaça a gerações e gerações, seus filhos, seus netos, né? Mundialmente, as pessoas vão ficar brasileiros vão ficar vistas dessa maneira por causa da decisão de um governo golpista e de juízes e ministros que estão alinhados com esse golpe, né? Que não vão, que se o Brasil não acatar, né, a decisão liminar do Comitê de Direitos Humanos da ONU em relação ao Lula, né, esses juízes estão sendo ilegais e imorais. Immorais. A gente repete, toda decisão de tratados de comissões, tratados de direitos humanos e comitês que regulam isso é julgado na Câmara, nas casas do Congresso, né, é votado pela maioria, vence a maioria e se tornam como emendas constitucionais. Ainda tem isso. Eles praticamente alteram a nossa Constituição. Eles se incorporam à emenda como emenda constitucional. Isso está lá. Em 2004 foi votada uma emenda nesse sentido. Então, sim, o Brasil reconhece a jurisdição, né? E se não cumprir, produz esse efeito devastador à moral de todos nós brasileiros, né? É extremamente sério, extremamente
complicado isso, né? Embora as redes de TV e o governo, que estão aliados com a total quebra dos direitos, né? Anti-república, antidemocratas, né? Estão censurando o Lula, não estão deixando ele nem falar. Então, isso é um problema muito sério que nós devemos combater, né? E isso se acentua, né, de maneira mais evidente, é que, na verdade, o PSDB, que articulou esse golpe junto com o seu braço no Judiciário, o Ministério Público Federal e a Globo, né, esse partido, junto com outros partidos e outros interesses, né, eles, na verdade, nunca esperavam, né, que o Lula fosse estar na condição que está agora, líder absoluto das pesquisas, candidato registrado. Isso para eles era imaginável no processo de arquitetação do golpe, né? Acredito eu que eles esperavam que, a menos de 2 meses da eleição, o PT, inclusive, já teria abandonado até a candidatura Lula, porque estava preso, condenado. Mas o efeito foi contrário, né? Eles transformaram o Lula em mártir, né? Como não podiam dar um tiro para calar a voz dele, para matá-lo, né? Resolveram tentar calar a voz dele isolando-o numa prisão. Avançaram todos os sinais. Eles prenderam o melhor presidente eleito de todos os tempos, o melhor presidente avaliado de todos os tempos. É assim que a população enxerga o Lula, independente de PT ou não, né? Embora o PT venha aí como o partido mais reconhecido agora, né? O maior número, inclusive, de filiações e tal. O PT também está, né, forte nesse sentido. Então, eles que fizeram isso, né? E a maior evidência de que eles não esperavam que o Lula que o PT fosse construir a sua candidatura em torno do Lula, né, foi a tentativa do TSE de atrapalhar a escolha do vice, alterando lá a regulamentação e tal, né, assim, uma regulamentação de décadas alterando assim do nada, né? Então isso aí mostra que eles foram pegos desavisados, eles não esperavam, né? O PSDB achava que o próprio PT ia abandoná-lo, né? Que ia acabar criando uma dissidência forte, né, em relação à candidatura Lula dentro do próprio seio do PT. Eles erraram. Eles avançaram o sinal, né? E outra coisa, avançaram o sinal no impeachment também, né? Então, assim, eles só vêm errando, né? Porque imagina se assim que o Cunha foi alçado presidente da Câmara, se sangrassem lá o governo Dilma até o final, né, de seu mandato né, o PT não iria fazer presidente, não ia chegar forte nas eleições, o Lula não ia chegar consolidado na liderança como está agora, né? Era só ter cozinhado o governo Dilma. Eles pensaram em fazer isso com Lula em 2005, né? O Fernando Henrique lá, tá, chegou até a declarar, né? Não, vamos cozinhar ele até a próxima eleição e tal, né? Só que Lula é Lula e acabou papando a reeleição, ainda fez a Dilma e fez a reeleição da Dilma. Então, né? Se tivessem deixado o PT até hoje, desmoralizando o PT com Cunha na presidência, ou outro aliado do Cunha, enfim, qualquer um, o PT não iria fazer presidente em 2018. Possivelmente o PT iria chegar bem enfraquecido nessas eleições, mas eles não fizeram isso. Não fizeram isso porque eles foram gananciosos, imediatistas, né? Quiseram tomar o poder logo para aplicar as reformas. Eles não tiveram paciência. Então eles avançaram o sinal no impeachment sem motivo, que ficou claro para a população, né? Avançaram o sinal na prisão do Lula, na condenação e prisão do Lula, com base num processo que está aí totalmente desmascarado, né? E a maior evidência que isso não colou no Lula, não colou no PT, né, é a liderança do Lula absoluto nas pesquisas, né? Candidatíssimo, registrado,
né? E está aí agora com uma liminar das Nações Unidas a favor de sua participação no debate presidencial, no processo eleitoral e na escolha do presidente. Todo o direito ao povo saber e conhecer as coisas. Lula não pode ser censurado. Então é muito grave o que o diz respeito à liminar da ONU, né? O Brasil é signatário, legisla em relação a isso, reconhece a jurisdição do Comitê das Nações Unidas dos Direitos Humanos, né? Tem que cumprir a liminar. É basicamente uma ordem judicial, tem que cumprir. Tem efeito legal, a própria autora da liminar já deixou isso claro, né? Tem efeito legal, o Brasil tem a obrigação de cumprir, porque o tratado foi votado dentro das nossas dependências, dentro da Câmara, dentro, né, do nosso processo e trâmite legal jurisdicional, né, nosso legislativo, né? Então agora é batalhar nesse sentido mesmo, né, e compreender, o brasileiro precisa compreender o imenso perigo à moral do Brasil se tornar um país pária, né? Isso é uma ameaça às gerações e gerações. É irresponsável, eles estão sendo irresponsáveis. Eles avançaram o sinal, deram impeachment, prenderam, fizeram tudo, né? Mas nunca esperariam que o PT e o Lula estivessem tão consolidados na liderança para ser eleito presidente da República. Eles achavam que isso jamais aconteceria, nem o registro deveria acontecer, né? Então, eles estão sendo irresponsáveis, perderam a capacidade de pensar, perderam a capacidade de refletir moralmente. Eles perderam a capacidade de refletir moralmente, né? PSDB, juízes, ministros, Rede Globo e outras emissoras de TV que estão censurando o Lula, né? Perderam o bom senso, perderam a capacidade de pensar, perderam o bom senso porque também sabem que o Lula é o único cara que é capaz, de fato, de produzir um diálogo, né, de produzir um entendimento a nível nacional, né, de pacificar esse país. Talento para isso não falta, né? A questão do petróleo, Fernando Haddad, que aí as pesquisas já indicam também a transferência do voto do Lula imediato para Fernando Haddad. Quer dizer, Fernando Haddad já chega já em segundo, próximo aí do candidato que é vice, né, nas lideranças, atrás do Lula, né? Se for Fernando Haddad, a transferência é imediata, as pesquisas já estão demonstrando. Quer dizer, o PT está fortíssimo nessa eleição, eles nunca esperariam isso, e agora eles criaram uma bomba, um abacaxi, estão com esse abacaxi nas mãos, e estão aí na iminência de transformar um país num país pária, num país pária perante o mundo, perante outros países. Meu gatinho aqui. É muito sério, muito sério. O imaginário que a Globo quer produzir é banal, não é banal. É muito sério, é um problema moral gravíssimo, um problema de caráter, um problema de moral gravíssimo, né? Não está pedindo nem a soltura do Lula da prisão, nem o fim do processo. O processo continua rolando, ficha limpa vai funcionar se for o caso, em cima dele, né? Não é nem isso, é o direito dele participar, né? E eles avançaram todos os sinais e estão sendo irresponsáveis em relação a liminar da ONU. Irresponsáveis. Vou parar por aqui.